Paz do Senhor a todos, partiu mais uma leitura. Hoje vamos ler Êxodo, capítulo 3 ao 5. Êxodo, capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferizeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando vieram os filhos de Israel, eles disseram: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. E este é meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado, e visto que vós é feito no Egito. Portanto, eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferizeu, e do eveu, e do jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Irás tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e direis: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus. Eu serei, porém,
Eu sei, porém que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha, sua hóspeda, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, os quais poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis ao Egito. Êxodo capítulo de número 4, verso 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? Ele disse: uma vara. Ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se uma cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E ele estendeu a sua mão e pegou pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a sua mão no seu seio, depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a esses dois sinais, nem ouço a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra, e as águas que tomares do rio tornar-se-ão em sangue sob a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem ontem, nem anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi-se Moisés e voltou para Jetro, o seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tornarei aos meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. E disse também o Senhor a Moisés em Midian: volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Tornou, pois, Moisés
Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, e os levou sob um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. E denunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e se inclinaram-se e adoraram. Êxodo capítulo 5. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito, Moisés e Arão: por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide as vossas cargas. E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmo e colham palha para si, e lhes imploreis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamo, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha, ide vós mesmos e tomai vós palha de onde achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: porque não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolo como antes?
Pelo que foram-se os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fazes assim aos teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos diz de fazer tijolos, e eis que teus servos são açoitados, porém o teu povo tem a culpa. Mas ele diz: vós sois ociosos, por isso dizeis: vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora, trabalhai palha, porém não se vos dará, contudo dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Mais uma leitura concluída para a glória de Deus. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, concluída a leitura. Compartilha, convida pessoas para ler a Bíblia, porque independente do dia que ela comece, não importa. Importa que a leitura está lá para ela acompanhar todos os dias, tá bom? Beijo no seu coração, fica na paz.